Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas. Desde já te convido a participar aqui do nosso bate-papo e fica ligadinho aí no nosso assunto porque lá vem novidade. Então hoje nós vamos falar do atendimento comunitário da ALE, onde o Centro de Atendimento ao Autismo Teamar está inserido e a psicopedagoga Jane Lira é uma das profissionais do Teamar responsáveis pela organização da feira e também estamos aqui com a Ana Lídia Mendanha, que são psicopedagogas e estão super envolvidas com todo esse trabalho que o Teamar vem realizando. E para falarmos sobre todos esses assuntos, passar muita informação boa, muita coisa boa que está acontecendo aí com as nossas crianças com TEA, eu estou aqui com as duas e sejam muito bem-vindas ao Conversas Inclusivas. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje nessa conversa inclusiva. Essa aqui é a Ana Lídia, pessoal, Ana Lídia Mendanha. Correto. E essa aqui é a Jane Lira, Isso. Psicopedagoga. As duas também são coordenadoras do Turistéia, não é isso? Isso. Muito bacana, a gente vai falar sobre isso também. Mas o que eu soube foi que aconteceu aí uma feirinha, né? Que já aconteceu semana passada. E eu gostaria de saber aí, de ter esse feedback de como é que foi tudo isso, como é que foi aí o Teamar envolvido nessa feirinha, o que que aconteceu por lá. Conta um pouquinho pra gente aí, uma das duas. Como é que foi tudo isso? Como é que as crianças reagiram? Conta pra gente essa história aí. Deve ter sido muito bacana. Foi muito legal. Nós estamos na segunda edição da nossa Feira de Ciências. E dentro da Feira de Ciências temos diversas salas, né? Com a ideia de proporcionar as experiências lúdicas para que eles possam experimentar de tudo. E nessa segunda edição nós tivemos a Sala das Abelhas, experiências sensoriais. Me ajuda, Jane. Foram 7 salas para visitação. Então, além das salas que os profissionais organizaram, decoraram e produziram todo o material, nós fizemos também uma parceria com a Universidade Federal e eles levaram um planetário móvel, que foi a sensação. As crianças e os adolescentes que são assistidos, né, atendidos por lá, eles adoraram. Eles também levaram algumas experiências de física e química. E a medicina veterinária também levou alguns bichinhos de pelúcia com batimento cardíaco. E aí eles... Trabalhos do professor André Galvão, né? Isso. Muito bacana, ele já veio aqui com a gente também. Ai, que legal. Pois é, e aí eles participaram conosco, né? Fizeram essa parceria, estiveram conosco. Então, como a Lídia falou, teve a Sala das Abelhas, Egito Antigo, onde eles puderam ouvir da história. Teve a Sala do Aquário, a Sala Sensorial, onde teve luz, sons, texturas e alguns dos materiais que foram utilizados para a sala sensorial, as próprias profissionais estavam também indicando para as mães fazerem em casa um arroz colorido, que é uma texturinha que dá para a criança pegar, e eles gostaram muito assim de tudo, né, que foi desenvolvido durante a feira. Muito bacana, tudo pensado, né? Assim, na peculiaridade de cada um, isso é muito importante. O Teamar vem aí se destacando e se envolvendo em vários trabalhos, né? E quando vem as parcerias, melhor ainda. Exato. É uma mão amiga, uma ajuda a mais para divulgar, para ajudar as nossas crianças. E qual é a importância, falando vocês como profissional, a importância de ter um centro de referência em Roraima, né? Dedicado aí ao atendimento de crianças e adolescentes com TEA. O Teamar, além de ser um centro de referência ao acolhimento à pessoa autista, ele é também um de treinamento para outros profissionais, tanto da área da educação, da saúde, a pais também. Então, é muito importante para que as pessoas possam realmente entender sobre o autismo, compreender e incluir de forma verdadeira. E além de toda a estimulação que todos os profissionais fazem todos os dias dentro do Teamar. Com certeza, a gente precisa entender, compreender, aceitar e respeitar. Essas palavras que a gente tem em mente sempre, né? Tanto os pais como os profissionais. E como é que a Assembleia Legislativa ela garante aí a continuidade de serviços gratuitos e de qualidade aí no Teamar? Por meio da deputada Ângela Agueda Portela, ela vem trabalhando para que o Centro de Acolhimento ao Autista Teamar cresça cada vez mais, consiga atender maior número de crianças e adolescentes. Então, todo o trabalho desenvolvido tem sido pela deputada Ângela Agueda Portela, com o apoio do presidente Sampaio.
Isso. E aí nós estamos agora no aguardo de mais uma unidade para ampliar, né, aumentar o número de atendimentos, porque nós temos um limite, nós não conseguimos atender e a nossa fila de espera ela é bem grande. Tem mais de 1.000 pessoas na lista de espera, tanto para atendimento já com laudo, quanto para crianças que precisam ser laudadas, né? Nós não laudamos, mas nós fazemos a investigação e entregamos o relatório para ser... Ajuda nessa busca ativa, né? Ajudamos, sim. A hipótese diagnóstica. Isso. Que a gente sabe, a questão é que quantidade não é qualidade. Exato. Não adianta encher de criança ali e não ter um atendimento de qualidade. E a gente sabe que, em se tratando de crianças com necessidades especiais, o cuidado é muito mais minucioso e você precisa daquele tempo para cada criança. E cada criança tem seu tempo também, né? A gente que é mãe atípica, os profissionais da área que estão envolvidos nesse trabalho árduo, aí que eu sei que os que se envolvem trabalham com amor e não é fácil. E fala pra gente, voltando aqui para a feirinha, qual foi a motivação de realizar a segunda feira de ciências no Teamar? Então, ano passado foi a primeira e foi um sucesso. As crianças amaram participar, a comunidade em si, porque quando nós realizamos, nós deixamos aberto ao público, né? Não é só as crianças atípicas que são atendidas no Teamar, mas a gente abre para a comunidade, para todos participarem. E eles gostaram muito, então nós resolvemos esse ano sim fazer uma segunda edição com temas diferentes do ano passado, para que eles tivessem esse acesso, né? Fizemos essa parceria, como eu já falei, com a universidade, então eles puderam estar mais próximos da questão científica, sabe, de ver as experiências. Muitos quiseram voltar para ver de novo na sala e conduzimos, porque nós fizemos um circuito. Tinha os guias, montávamos os grupos para ficar bem organizado e passava por todas as salas, terminava as salas, eles podiam ir embora. E aí tinha aqueles que queriam retornar. E a gente, tudo bem, levava eles de volta. Então, teve vários que queriam voltar de novo para ver as experiências científicas. Ai, que lindo. Despertou o interesse, Despertou né? o interesse, a curiosidade. A gente sabe que enquanto se tratando de autista, não é tudo que chama a atenção. E quando tem uma coisa que chama a atenção, nossa, aquilo ali é uma vitória. Eu acho que tanto para quem trabalha, principalmente para o pai e mãe que se emociona com qualquer coisa, não é qualquer coisa. A gente sabe que às vezes uma palavra chamada ali já é uma vitória muito grandiosa, né? Para as limitações aí de cada um. E nós ouvimos alguns relatos também de pais que ficaram bem emocionados porque os filhos conseguiram ir até o Teamar e participar. Alguns nós tivemos, eu presenciei, né, de uma criança que ela chegou, ela não quis entrar. E aí nós tínhamos também uma sala da calmaria. A criança entrou em crise, não quer, ela vai para aquela sala. Então era uma sala totalmente organizada para isso, com uma luz adequada, ambiente neutro, isso, silêncio, um aromatizante de camomila também e de lavanda para acalmar. E aí nós organizamos tudo dessa forma. E aí a criança ficou nessa sala e depois de um tempo ela decidiu ir, mas ela decidiu ir só com a mãe. E aí conduzimos, vai entrar sozinha. E as meninas faziam um trabalho, explicava, saía, estava vindo um grupo, a gente retirava, levava para uma outra sala. Então tivemos todo esse cuidado e os pais ficaram encantados, maravilhados e felizes porque conseguiram tirar de casa, fazer com que eles participassem, né? Porque também é uma forma de trabalhar a interação social. Exatamente, que a gente sabe que em muitos casos a criança realmente ela não gosta de interagir com ninguém. Olha, eu tenho um de 16 anos, quando chega gente em casa, ele entra pro quarto. Ele não gosta de muita gente. E é assim, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem ali o seu jeitinho, tanto a família vai aprendendo a lidar com ele, respeitando ali aquele momento, respeitando ali as crises que são as famosas desregulação, né? Sabendo lidar com aquilo ali, a gente aprende que no dia a dia, principalmente eu como mãe, que você não deve
interromper uma crise, deixa que vai passar, deixa que ele vai se acalmar. Você só fica ali com cuidado para ele não se machucar. Sim, e falando de crises também, dentro da sala sensorial, além de ter todo o aspecto sensorial, eles também são autorreguladores, reguladores, né, para as nossas crianças. Então, os pais saberem manipular aquele objeto, como criar, ajuda na rotina de casa, para quando uma criança está entrando numa crise ou já está na crise, para que ele possa se autorregular também. Tem muitas crianças que se regulam com um banho, com um determinado brinquedo. O meu se regula com um monte de tampinha na mão. O barulho daquelas tampinhas uma na outra, aquilo para ele é terapêutico. Ele se acalma, abece. É muito interessante isso. E a gente, nessa vivência, você vai descobrindo. É muito interessante esse mundo deles. Eu disse, nossa, se eu entrar pelo menos um quartinho assim no teu mundo, eu estou muito feliz. E eu acho que eu já entrei mais da metade. Eu estou muito feliz com isso. E ele responde. Hoje ele responde, nossa, eu fico muito feliz. E a cada coisinha assim é uma vitória, é uma superação, é tudo de bom. Desculpa, você falou algo muito importante que nós enfatizamos muito dentro do TEAMAR, a importância de conhecer a sua pessoa autista. Então, os professores, os profissionais, a família precisa conhecer. Ele se regula como? Com tampinhas, com objeto ou ficando sozinho dentro do quarto? E respeitar essa individualidade. E foi isso que nós pensamos muito na feira. Não era só ter uma feira, de só levar informações, mas respeitar a individualidade das nossas crianças. Sabendo que cada um tinha suas limitações, né? Exatamente. E nós queríamos que eles vivenciassem tudo. E como Jane disse, algumas crianças não conseguiram ir com um grupinho, mas presenciaram de forma individual. Algumas crianças não conseguiam seguir o tempo na sala, então tínhamos os profissionais que estavam ali atentos. Essa criança não tem tanto tempo de tolerância, então a gente vai transicionar mais rápido nas salas. Então, nós tivemos todo esse cuidado para que realmente a experiência fosse assim, incrível para eles. E que a inclusão verdadeiramente aconteça, né? Exatamente. Que aconteça isso, que vocês vêm fazendo aí um trabalho maravilhoso. E na visão das duas, né, como profissional, psicopedagoga, estão aí de linha de frente no TEAMAR, como essas experiências científicas elas podem contribuir, né, para o desenvolvimento cognitivo de crianças atípicas? Houve algum relato dos pais aí de forma positiva depois quando chegaram em casa, notaram, perceberam alguma mudança nas crianças? Então, além de despertar o interesse sobre habilidades novas, conhecimento novo, né? A gente pensa não só no agora, mas no futuro. Nossa, que legal, que professor de química legal. Eu quero ser um professor de química também, quero ser um químico. Então, desperta todo esse interesse pensando numa visão futura. Não tivemos só crianças, atendemos também os adolescentes. Então, eles tiveram essa experiência prática. E aí vamos ouvir ainda relatos, foi muito recente, né? Ainda vamos ouvir os relatos das famílias. Vocês têm todos os níveis, do mais leve ao mais severo? Sim, nós atendemos todos os níveis de suporte, 1, 2 ou 3, e atendemos também até a fase de 18 anos. Dentro do TEAMAR também desenvolve um grupo de habilidades sociais. Então, nós pegamos as adolescentes a partir de 9 anos até 18 anos. E eles fazem trabalhos de fato para que consigam se desenvolver dentro da sociedade. Então, conseguir compreender um ao outro, as expressões faciais, conseguir se desenvolver sozinho no mercado, num cinema, desenvolver dentro da escola, atividades práticas na escola. Então, tudo isso é desenvolvido dentro do TEAMAR. Então, atendemos desde o pequenininho até o grandão. Ai, que maravilha, porque isso é uma preocupação também da mãe, porque a gente sempre ouve falar a questão de determinados locais que atendem apenas crianças. A gente não fala muito nessa questão do adolescente, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque chega uma fase mais difícil em se tratando de criança atípica, quando chega naquela fase da puberdade. Isso. Né? E aí uma coisa que eu notei, quando o meu filho passou ali da infância para a puberdade, o atendimento ali que nós estávamos recebendo, ele serviu muito. O atendimento principalmente com o psicólogo foi assim de suma importância. A mãe, a família que bem souber, não deixe de levar o seu filho no acompanhamento, mesmo que às vezes a gente sabe que as filas são imensas, né, em todos os locais, a demanda cada vez aumenta, e os locais que nós temos aqui para ofertar atendimento para os nossos filhos, a gente sabe que não são o suficiente ainda, e que a demanda requer muito mais ainda. É tanto que já está abrindo mais um TEAMAR, né, na Vila Olímpica, certo? Mas ainda não foi inaugurado, né? Ainda não.
Estamos no aguardo. Ainda estão ali no Isso, projeto, né? sim. Ali na organização. E fala pra gente que desafio vocês enfrentam, né? Ao tentar expandir aí e alcançar o Teamar para mais famílias em Roraima. Essa questão de local mesmo, né? Profissionais também. Também. Nós temos um déficit em Roraima de profissionais. Fono, TO, né? Tem TO agora que eu acredito que ano que vem já tem turmas formando da Claretiano. Mas TO nós temos muita dificuldade. Temos dificuldade com até psiquiatras para laudar, neuro também não tem na cidade. Psiquiatra, falando como mãe, tá muito difícil, viu? E as consultas com psiquiatra, se você for tentar pagar, elas estão assim fora do alcance das mães. Sim. E quando nós falamos de estimulação, como você mesmo disse, os profissionais estão preparados para receber um público infantil. E as nossas crianças crescem, elas viram adolescentes, viram adultos, e ainda não estamos com tanto capacidade profissional para atender o público maior. Lá nós não atendemos ainda adultos, mas é um sonho. Mas a gente precisa de estrutura, né? Um local maior, mais salas e mais profissionais também para atender. O que a gente ainda consegue assim fazer é o atendimento às mães. Então, as mães também são atendidas lá. Nós temos uma psicóloga Cuidar que de ela, quem cuida, exato, que ela atende essas mães, né, individualmente. E de vez em quando a gente também faz um trabalho em grupo com essas mães, rodas de conversa. Mas a gente ainda precisa assim de uma estrutura e estamos ansiosas para que esse novo prédio já comece a funcionar, que aí nós vamos conseguir atender mais pessoas. Vai abranger mais crianças aí que estão sem atendimento, né? E como é que as políticas públicas elas podem apoiar melhor a inclusão de crianças com TEA aí na educação formal e também na extracurricular? Então, eu acredito que nós podemos começar com capacitação. Capacitação nas escolas, nos hospitais também, para como receber a pessoa atípica. Nas clínicas também, em todos os ambientes, né? Todos os ambientes sociais, eles precisam de capacitação. Então, eu começaria por aí. Sim, mas eu vou dar Sim, falar claro. aqui, é que eu concordo plenamente que tem que iniciar pela capacitação, mas as pessoas precisam querer. Por que eu falo isso? Nós palestramos, a gente anda pelos interiores e palestramos aqui na cidade também. O Teamar, ele sempre abre vagas para capacitação. E a gente abre vagas, 200 vagas, né? E a gente até deixa, por exemplo, o curso é para 100, a gente deixa 200 inscritos. Mas na hora da capacitação, no dia, não aparece quantitativo. As pessoas se inscrevem, mas não participam. Então, assim, toda a capacitação a gente procurou ouvir os profissionais da área da educação, que a nossa palestra é sobre inclusão dentro da sala de aula. E ouvimos esses profissionais, eles falam sobre capacitação. Mas quando tem, nem todos querem fazer. Fazem inscrição, mas não participam. Era isso que eu queria falar, né? Porque é importante, sim, a capacitação, mas é importante que as pessoas participem. Tenham interesse, Tenham interesse, que buscam e que façam também. E um puxão de orelha, porque o Teamar oferece essas capacitações de forma gratuita. Então, nós levamos todos os nossos profissionais, toda a estrutura, e acontece as inscrições, mas os profissionais não vão, quando vão faltam, chegam mais tarde. Então, isso nos entristece muito. Porque assim, é muito cobrado do setor público, né? Sim. É muito cobrado, mas quando eles fazem, não tem. Não é valorizado. E o melhor que seja, que quando as pessoas buscarem por isso, que sejam de coração, que sejam ali por amor, não adianta, como a gente estava conversando. Não estou generalizando todo mundo, nem apontando ninguém, mas a gente vê muitas situações na caminhada como mãe, acredito que vocês também como profissional. Tem muita gente que às vezes não está ali só por amor, eu estou trabalhando por amor, tem gente que está pelo seu salário mensal. Sim. Mas enfim, o que é que eu quero falar aqui? Não adianta, às vezes, a pessoa assumir uma coisa e não tá ali de coração. Não vai funcionar nem para quem está sendo assistido e nem vai funcionar para ela mesma. Sim. Porque, eu tô aqui, mas não era bem isso que eu queria. Eu realmente preciso do emprego, mas isso aí não se encaixa. Sim. Né? Não encaixa.
Então, o que a gente quer? Pessoas que se doem mesmo por amor, por amor. Lógico que precisamos, é claro que é evidente que precisamos do nosso salário de todo mês, mas a gente precisa trabalhar com amor, precisa se identificar com o que faz, porque senão, além de se tá ali se destruindo mesmo, porque quando você faz uma coisa que você não gosta, você se destrói ali aos poucos. Você também vai estar passando aquilo para uma criança que tem uma percepção incrível. Sim. Eles percebem tudo que está em volta deles, não é verdade? Quando você pensa que ele vive ali no mundinho dele, ele já percebeu tudo, ele já fez a varredura da área inteira. Sim, isso é verdade. E são incríveis. Então, assim, que surjam mais profissionais, que apareçam mais pessoas com amor, com vocação, né? É o que está precisando. Sim, eu vou dar até um relato, né? Um exemplo. Além a gente desenvolve várias atividades dentro do Teamar e uma delas é o Turistea, né? E ano passado nós iniciamos, e dentro do Turistea, além dos passeios, tem as capacitações. Nós capacitamos as empresas do setor turístico. E esse ano, um dos nossos parceiros, ele deu um relato, ele falou assim, olha, quando eu fiz a capacitação, eu vi de uma forma assim, poxa, dinheiro, mercado novo, vou lá. E ele começou a fazer os passeios conosco, levar, e ele se apaixonou. E aí ele falou assim, gente, eu me apaixonei pela causa. Então, assim, no início, para mim, foi dinheiro, eu não vou mentir, foi dinheiro. Mas agora... E que bom que isso despertou. Se despertou isso é porque realmente tem um grande coração, abraçou a causa e sabe que é muito necessário, né? Sim. Ali, cada um com a sua peculiaridade, com a sua necessidade. Gente, só tendo um coração duro para não se apaixonar. Porque não é porque eu sou mãe, mas antes de ser mãe atípica, eu já tinha essa paixão pelas crianças com necessidades especiais. Não é pena, é realmente amor dobrado e cuidado dobrado. Eu falo sempre isso. Sim, enquanto profissional, quando nós estamos em atendimento, nós precisamos fazer essa criação de vínculo com o nosso paciente, até para que o bom andamento aconteça do processo terapêutico. E como que eu faço uma criação de vínculo sem amor? Como que eu vou criar um vínculo com o meu outro se eu não consigo amar aquilo que eu estou fazendo? Então, isso que nós estamos enfatizando hoje é muito importante. Para que o tratamento desenvolva da forma em que nós esperamos, tem que ter amor, tem que ter esse cuidado. E que surjam mais vagas e mais profissionais, porque muita criança ainda está desassistida. E a gente quer ver aí essas crianças todas tendo atendimento, tendo aí todo esse cuidado que vocês passam para quem vocês já atendem, né? E que resultados vocês observam aí no impacto da inclusão científica para o futuro dessas crianças? O bom desenvolvimento deles. A boa comunicação que aconteceu por ali, os sonhos que vão surgindo com o passar dos dias, a melhora no tratamento, porque eles estão felizes, então eles têm uma boa resposta dentro do atendimento terapêutico. Nossa, são inúmeras melhorias que nós podemos ficar aqui conversando, falando sobre isso. Inclusive, falando assim no melhoramento, uma coisa que eu achei importante a gente estar tocando nesse assunto aqui, é que houve aí uma mudança, né, de que as crianças não precisavam, para quem recebe o BPC-LOAS, não precisava mais ir lá, como é que dá-se o nome? Agora fugiu, foi da minha memória, quando você passa já no final. O nível de suporte, receber laudo. Não é o nível do suporte, não. Passa pela perícia médica. Tá. Essa palavra que eu queria lembrar. Então, tinha umas pessoas, se não salvo engano, na cidade do Rio de Janeiro, tinha mães sendo chamadas, olha só, que aqui enquanto Boa Vista já é difícil a gente estar se locomovendo com os filhos da gente, mesmo com o transporte, porque tem muita criança que tem dificuldade com barulho, com toque e a quebra de rotina. Agora, para uma mãe que mora numa cidade imensa, que nem o Rio de Janeiro, essa mãe foi chamada com a filha não era tão leve assim, pegou ônibus, atravessou a cidade, esperou por horas para dizer que ia ser cortado, porque ela não passou pela perícia. Mas como assim? Se houve uma mudança, né? Então, assim, tem esses desrespeitos também com as nossas crianças, sem respeitar as limitações, sem respeitar o que de fato cada um ali sente, né? Porque não é uma coisa que é visivelmente, mas a família e os profissionais que atendem, eles têm ali todo o conhecimento, o que é a necessidade de cada um.
né? Sim, o preconceito está exatamente nisso, não é visível, né? Principalmente quando a gente sai, é outra questão também. Quando você sai nos lugares que teu filho se desregula, essa mãe não dá limite, essa mãe não cuida, essa mãe é isso e isso. A gente é muito julgada, principalmente da fase do 0 a 5 anos, que no meu caso, eu considerei uma das fases mais difíceis. Já passando aí das fases, hoje o meu tá mais tranquilo. Agora eu não sei em relação a outros níveis de suporte, a condição de cada um, isso aí é muito peculiar de um para o outro, né? Mas a gente sabe que as dificuldades são inúmeras, muitas pessoas elas ainda não respeitam, né? Principalmente a questão da preferência. Sim. Você ainda chega em locais que não... Teve uma vez que estava na fila com ele e a mulher disse... O que você faz na fila do preferencial? Lá vai você ter que explicar. Ele estava com cordão, identificando e tudo, com o crachá. E eu disse, não, ele está na fila porque ele é uma criança com necessidades especiais. Ele não aguenta esperar muito tempo. Aí ela ficou assim, me olhando torta. Eu disse, não, deixa, eu não vou explicar porque não adianta. E tem pessoas que você tenta explicar, não adianta. Você se desgasta mais ainda. Sim. Fora você já tá tensa ali com teu filho fora da rotina porque você teve que levar porque não teve com quem deixar. E quantas outras mães não passam por isso, né? Sim, e eles não são preferências, né? São prioridades. São exatamente prioridades. Por essa questão da tolerância de espera, por um processo de desregulação. Tudo pode acontecer naquele minutinho de espera. Então, eles são prioridades. E mesmo que tenha esse preconceito da sociedade, nós precisamos levantar a cabeça e seguir, por mais difícil que seja para uma mãe atípica viver tudo isso, como você já viveu, né? Exatamente. As suas experiências. Vocês, como profissionais, também devem ouvir muitos relatos, né? Muita Sim. coisa da dificuldade do dia a dia e que cada família enfrenta e que cada família passa. Sim, e além disso, né? Nós ouvimos muito da sociedade sobre... isso é frescura dessa criança. Sempre. Ou tudo é autismo agora. Exatamente. Na minha época era uma peia e já resolvia esse problema. Então, assim, tem todo esse preconceito. E nós levamos isso como um fardo, né? Porque nós sabemos que não funciona assim. Que não Até é uma que peia que vai resolver. De modo geral, se conscientizem, né? É um trabalho de formiguinha aí bem árduo, bem lento, porque... As pessoas precisam conhecer e entender, porque não é que está sendo muito autista aparecendo, é os estudos cada vez mais avançando. Exato. E as pessoas sendo diagnosticadas, Sim. pessoas adultas que jamais passou pela cabeça. Nossa, veio uma vez um professor aqui, músico, e ele foi atrás de outra coisa, sendo que eu, como mãe, visivelmente eu consegui constatar uns jeitinhos, né? Uns jeitinhos ali dele que era igualzinho do meu filho. E aí ele falou, nossa, eu fui em busca de outra coisa e acabei sendo diagnosticado autista. Uhum. Eu disse, olha só, para você ver, né, como os estudos hoje estão mais minuciosos, Sim. estão detectando, Sim. e isso por um lado é bom, a pessoa consegue se compreender, agora eu estou me entendendo determinadas situações, entendeu? É muito interessante quando eles chegam aqui relatando isso. E o importante é que eles falam, verbalizam tudo o que os nossos não verbal falam. Das dificuldades, principalmente. Sim, sim. Nós atendemos alguns adolescentes e eles falam exatamente isso, naquele processo de conversa, de se conhecer. Depois do diagnóstico, eu consegui entender por que eu fazia tal coisa. Geralmente quando vem com diagnóstico tardio, né? Eu consegui... Você se sentiu como? Não, eu consegui entender por que eu tinha tal comportamento, por que eu era dessa forma. Uhum. E aí, às vezes a gente pensa que vai ser muito difícil, né, receber um diagnóstico. Mas era um alívio. Em algumas pessoas foi um alívio. Finalmente, eu não sou diferente. Eu faço parte de um transtorno do espectro autista. Então, é de fato eu assim. Eu tenho determinadas limitações. Isso. Tem alguns pais, né, que lá no Teamar, que eles, quando receberam o laudo dos filhos, começaram a fazer todo o acompanhamento conosco lá no Teamar, eles começaram a se perceber. E vários deles começaram a buscar. E eu já conheci alguns que já estão com laudo e já estão passando com psicólogos, já começando a fazer um acompanhamento para se entender melhor. Mas hoje eles conseguem se ver, tipo, nossa, meu filho faz isso, eu fazia também. E aí começa a buscar um diagnóstico tardio, porque, como você falou, não existiam estudos antes. Então, não é que houve uma
pandemia de autismo, um boom. Não, é porque não havia estudos, não havia conhecimento. Exatamente. Hoje nós temos o conhecimento e cada vez sai mais estudos. Tem muitos estudos saindo sobre telas, sobre alimentação. Tem muitas pessoas se envolvendo, né? Tem. Olha, há 16 anos atrás, que o meu filho do meio, que ele é autista, nível suporte 2, há 16 anos atrás você pouco se ouvia falar em autismo, Sim. você quase não sabia nada sobre autismo. E hoje já teve uma mudança muito significativa. Estamos a passos lentos na questão do atendimento, que ainda é muito pouco, Sim. né? Mas que graças a Deus as pessoas que estão nessa luta, estão nessa caminhada, estão fazendo aí sua diferença, mas que venham mais políticas Sim. públicas, que venham mais locais e profissionais para atender essas crianças, porque a gente sabe que as filas são imensas, imensas, e não é todo mundo que tem condições financeiras de estar ali custeando um atendimento particular, não é verdade? É verdade. E também lembrando que nem tudo é autismo, né? A gente também Exato. tem que ponderar, porque hoje a pessoa não interage, é autista, faz determinada coisa, é autista. Não, existem pré-requisitos para ser. E tudo é TDAH, tudo é autismo, ninguém pode não fazer determinadas coisas que todo mundo já está laudando. Não, a gente tem que ter sabe uma coisa que me assustou? Foi quando a gente já conversou com profissionais aqui, que elas falam que muitas coisas ali são parecidas, né? Em relação ao diagnóstico, em relação ao comportamento, em relação ao que a pessoa está sentindo. A questão do uso abusivo das telas. Sim. Nossa, eu fiquei assim impactada com essa realidade. Eu Não digo, só gente, o uso excessivo das telas, mas tem muitos artigos já saindo sobre a alimentação. A criança que come muito açúcar, aquilo é um veneno para o cérebro, que está em desenvolvimento. Então, uma criança que usa muita tela, que come muita besteira, muito açúcar, ela vai ter as mesmas características de uma criança com TDAH. E aí? Isso confunde, né? Confunde. Tem E muita aí, coisa se você que não faz confunde. uma investigação, tem que ter uma investigação. A criança ela tem que passar pelo multidisciplinar. Ela não é só o neuro, não é só o psicopedagogo, ele tem que passar por todo o acompanhamento. Tem que ter uma investigação de quando nasceu, como foi a gestação, né? A gente faz essa anamnese e a gente precisa entender toda a parte. Nós, como psicopedagogas, nós precisamos entender toda essa parte social também, onde ele vive, como ele cresceu, a questão da cultura, tudo isso envolve. Levar em consideração toda uma vivência ali, né? Tem todo que ter, o contexto. Tem que ter todo um contexto. Às vezes, chegam algumas crianças pra gente atender, e eu já tive uma assim, que a criança, a mãe, tem preguiça, e sempre sonolento e tal. Ele tinha algumas características, sim, mas eu pedi para ela fazer uma investigação, fazer uns exames, porque às vezes é uma falta de nutriente, de uma vitamina. E aí a criança não desenvolve, não consegue aprender. E aí a gente acha que é um déficit, né, na aprendizagem, que ele não vai conseguir aprender. Não é. Não é um transtorno, às vezes é uma falta de vitamina. Então tudo tem que ser investigado. Com certeza. Nós costumamos ouvir, né? Mas é porque eu fui lá no consultório e em 10 minutos eu recebi meu diagnóstico. E aí tem só as experiências da família. E aí, como o Johnny trouxe, nós traçamos, assim, toda a vivência daquela criança desde a primeira infância até a idade que chegou conosco, para entender como que é a rotina da casa. Tem um horário para dormir? Qual é o tipo de alimentação? Fica muito tempo na tela? Então, a gente faz toda a coleta dessas informações para então fazer um relatório e levar para o médico, e aí o médico conseguir ter olha, de fato, realmente está dentro do espectro, ou não, é uma falta de estímulo. Se a criança fica muito tempo em tela, não conversa, não se comunica, então ele não vai se comunicar com o outro, vai ficar só ali no mundo dele, das telas. Então, essa criança não dorme. Como que ela vai aprender se ela não dormiu? Então, assim, são muitas vertentes que nós precisamos ter muito cuidado, né, para que não seja, de fato, só um diagnóstico de autismo. E rotular essa pessoa, porque pode ser que não seja. Exatamente. Isso aí é uma coisa muito minuciosa, né? Que com certeza tem que levar para um profissional, que com certeza hoje os profissionais estão muito mais preparados, já tem esse olhar voltado aí para o autismo, já tem uma certa experiência. Não é que surgiu
apareceu mais por os estudos de um e outro já vem se capacitando mais para que dê conta também dessa demanda. Não é que aumenta, ela está aí, sempre esteve aí, sempre né? Esteve, sempre só não tinha estudos. Só não tinha estudo suficiente, né, para detectar. E fala pra gente, a participação das famílias é incentivada também pelo Teamar? Como é que isso influencia a eficácia do trabalho do programa? Pronto, sim, nós falamos muito e ofertamos também a educação parental, que é ensinar a família o que nós estamos fazendo. Então, qual é o nosso objetivo de curto, médio e longo prazo. E essas famílias vão em casa reforçando aquele aprendizado que tem sido feito dentro do Teamar, para que realmente o aprendizado seja feito, né? Seja concretizado. Então, nós estamos estimulando as famílias e as famílias vão lá, têm esse interesse em buscar, em entender como funciona, para que possam replicar em casa também. Como nós estamos sempre falando, a nossa fila de espera é muito grande. Nós não temos aí em 15 dias ou em 6 meses nós vamos dar alta para o seu filho. Não existe esse processo. Nós não temos como datar alguma coisa, até porque o tratamento ele é longo. Então, para que realmente o ensino seja generalizado, seja aprendido, as famílias precisam estar conosco. Então, nas nossas palestras nós falamos muito sobre as clínicas estarem como conjunto com a família e com as escolas. Então, assim, precisa andar juntinho, coladinho, todo mundo falando a mesma língua para que o aprendizado realmente aconteça e seja generalizado. Muito bem. E além da participação do que a Lídia falou, né, dos pais, também tem as ações que nós realizamos lá dentro, né, os eventos. Tivemos a Feira de Ciências, que os pais participam com as crianças, tem os passeios que são realizados, tem as rodas de conversas que os pais participam, Dia das Mães, Natal, Arraial. Então, assim, são várias atividades que a gente desenvolve no Teamar durante o ano, várias ações, eventos, para que a família também participe, né, esteja lá presente com a criança e o adolescente que é atendido. Muito bem. E do tratamento que a gente está falando, que as crianças recebem, não é que ela vai ficar boa, curar o autismo, não. O autismo, ele não tem cura. A criança já nasceu com a síndrome. E o que o tratamento faz? Ele estimula para que a criança venha entrar cada vez mais no nosso mundo, estimula para que melhore cada vez, a cada dia. Então, é um estímulo contínuo, né? Sim. Que nem você está falando. Não é só aquele a curto prazo, não. Ele requer ali uma vida inteira, né? Se possível. Nós falamos, e é o nosso objetivo enquanto profissionais, é que aquela pessoa tenha independência de vida. Então, todos os estímulos que nós ofertamos dentro do ambiente é para que ele tenha autonomia, independência de vida, para que viva uma vida normal. Seja um bom profissional, seja um pai, uma mãe, para que tenha vida. Olha, Ana e Jane, uma coisa que eu nunca esqueci na vida foi quando eu estava levando meu filho nos atendimentos, que eu estava com a psicóloga maravilhosa, ela, Rosana Luz, maravilhosa. Ela disse, eu estava criando uma bolha de proteção, né? A maioria das mães fazem isso, né? Estava protegendo demais e com isso eu estava prejudicando. Eu não estava deixando ele viver, eu estava dando tudo na mão e não era assim. Eu tinha que trabalhar a independência dele. E uma coisa dura e sincera ela falou para mim que eu, acordei ali com aquilo ali. Foi um estalo, assim. Ela disse, você vai estar aqui a vida toda? Então, eu falei, não. E quem é que vai cuidar dele? Eu passei a ter essa preocupação, eu já tinha. Mas eu precisava ouvir um profissional me falar isso. Você tem que trabalhar a autonomia dele, você tem que dar independência para ele. Seja a condição de cada um. No caso, o meu, o que foi que eu trabalhei a independência do meu filho? A comer sozinho, a tomar banho sozinho, a se limpar quando vai no banheiro sozinho. E isso para mim foi uma vitória tremenda, porque até então tudo isso, e o desfraude, nem me fale na dificuldade que foi desfraudar. Então tudo isso foi vitórias. Hoje ele se autocuida sozinho. Que legal. Isso é maravilha. Isso é importante entender o que ele consegue aprender, o que cabe à pessoa autista aprender. Porque, como nós estamos falando, cada caso é um caso, olhando a individualidade. Então, ele consegue tomar banho e se limpar sozinho. Então, nós vamos trazer essa independência para ele. Então, nós
Isso é muito importante. E nós trabalhamos muito dentro do ambiente terapêutico e com as famílias, como você disse, virou a chave, né? Exatamente. Uma coisa muito importante também, que eu acho muito interessante, a gente está trocando essa experiência. Veio uma estudante de não sei se ela estava fazendo pedagogia ou era psicologia, eu não me recordo o curso, mas ela me veio com uma pergunta interessante, e interessante que eu tive a resposta na hora para falar. O meu filho frequenta a escola, mas não acompanha a turma. Muitos, né? Não acompanha a turma, então as atividades são direcionadas e adaptadas ali ao nível em que ele se encontra. E o que é que acontece? Ela perguntou para mim, posso te fazer umas perguntas? Eu disse, deve. Eu estou aqui para somar. Aí ela falou assim, Adriana, você leva o seu filho para o ensino regular. Ele não acompanha a turma. Por que você leva ele? Mas não foi uma pergunta preconceituosa, ela estava me entrevistando, no caso, fazendo umas perguntas como estudante. Por que você leva ele se ele não acompanha a turma? Eu disse, a importância de eu estar levando ele para a sala de aula é para a interação social dele e ele acompanha esse nível de adolescente que ele está agora, porque senão ele vai ser sempre uma criancinha. Ele vai ver o comportamento dos outros, como se comportam naquela faixa etária e vai agir como tal. E foi dito e feito. Realmente, ele não acompanha a turma, mas essa questão de vivência, essa questão de socialização melhorou um pouco. A questão, ele socializava um pouquinho começou indo para a escola, ali junto com os outros, apesar de não gostar de realmente ser ali uma dificuldade que ele tem, mas o pouquinho ali que ele interagia, que já era uma vitória imensa. E acompanhar, né, esse nível da idade, dessa faixa etária, ser adolescente no período adolescente. Exatamente. Deixar de ser uma eterna criança. Não infantilizar, né? Exato. Isso foi muito importante, essa pergunta que ela me fez, eu nunca esqueci. Eu acho importante falar isso para as mães, porque tem muitos filhos nessa situação, né? Gostei da pergunta e gostei mais ainda da resposta. Que bom! E fala pra gente, quais são os próximos passos, os próximos projetos ou ações aí que a Assembleia Legislativa ela pretende implementar, né, para ampliar aí a inclusão científica. A gente já sabe que está abrindo novo TEAMAR, mas quais são outras novidades? Outras novidades são as ações que nós temos já pela frente. Que não para, né? Não para. Tem as capacitações, né? Nós temos capacitação do Turistea, nós estamos correndo contra o tempo para já também lançar a capacitação online do Turistea a nível nacional. Que maravilha! E saiu até a inscrição para um prêmio que vamos também nos inscrever para concorrer à premiação do Ministério do Turismo com esse projeto. Tá? Vamos sim, eu acredito muito. Agora eu fiquei triste por uma coisa, eu não estou no TEAMAR, meu filho não está no TEAMAR e eu queria tanto levar ele no Turistea. Gente, vocês já viram na TV acompanhando elas, que maravilha é levar nossas crianças para sair. Gente, eu fiquei encantada. Eu vi um vídeo, eu vou confessar para vocês, meu olhinho encheu de água. Eu fiquei muito emocionada. Aí, assim, eu queria que os meus estivessem aí também. Mas, enfim, vai chegar um momento. Vai sim. É um trabalho muito lindo que vocês estão fazendo, que estão realizando. Eu sei que é por amor, eu tenho certeza. Uhum. E olha que legal, porque esse trabalho, ele acontece aqui em Roraima. É um trabalho de Roraima, né? Nós somos pioneiros. E que sirva de exemplo para os outros estados, né? E saiu daqui de Roraima, onde todo mundo acha tudo longe, e aqui tem muita capacitação, faz as coisas acontecer, temos profissionais bons que fazem toda a diferença. E esse projeto, ele está sim servindo de exemplo para os outros estados, né? Semana retrasada, estivemos em São Paulo participando do Salão Nacional do Turismo, também divulgando o Turistea. Que maravilha. E lá fizemos contatos, novas parcerias. Acho que ficaram encantados. Sim. Acredito. E muitos secretários, né, muitos estados interessados em como funciona e ansiosos já para a capacitação online. Nós até fizemos umas pré-inscrições para ver o público interessado, então nós tínhamos mais de 100 já inscritos, eu não lembro o quantitativo, né, agora que eu não olhei, mas nós tínhamos mais de 110 até a última atualização. E estamos correndo contra o tempo para que já aconteça logo essa capacitação, que a gente já
divulgue, já comece a acontecer. Além do Turistéia dos passeios, nós temos passeios aí agendado para esse mês. Semana que vem nós vamos estar levando os nossos beneficiários para a base aérea. Então tem toda uma programação lá de manhã e de tarde para os assistidos nossos. Enfim, várias atividades do Turistéia. Além do Turistéia, tem também Dia das Crianças, que nós já estamos na organização. Nós queremos fazer um evento bem grande. Estão pensando em todos os preparativos, se antecedendo. Que coisa linda. Sim, então tem maravilha. muita atividade para acontecer. A partir de amanhã, nós estaremos também no Amazon Tech, com a Sala Azul, é uma sala de acolhimento, e eles nos chamaram para fazer parceria, e nós estaremos com os nossos profissionais lá nessa sala para fazer o acolhimento. É aberto ao público? O Amazon Tech, sim, é aberto ao público. A mãe que chegar lá pode visitar. Vamos fazer o convite, vamos formalizar aqui diante, quem está nos acompanhando, vamos formalizar esse convite. Que horas, que dia está acontecendo o Amazon Tech e aonde é a Sala Azul? Então, acontece nos dias 4, 5 e 6, né? Quinta, sexta e sábado, das 3 até as 10 da noite. Das 3 da tarde até as 10 da noite. A Sala Azul, ela tá bem na entrada. Entrou pelo CAF, tá sendo organizado tudo lá no CAF, na parte do estacionamento do CAF. Então, você entra pelo portão de entrada, logo você vê a Sala Azul. Que bacana. Tem um estacionamento grande. Tem estacionamento. Você entra no CAF. Sim. Adentra lá dentro, lado direito, tem a Sala Azul. Tem a Sala Azul. Muito bacana. Vai estar identificado, né? Vai estar sim. O que vai ter de interessante lá? Já pode rolar um spoiler aí. Então, na Sala Azul, nós vamos fazer o acolhimento. A criança, o adolescente, o adulto autista, que precisa se regular, precisa de um tempinho mais calmo. Nós vamos estar lá em parceria também com a Faculdade UNAMA. Então, nós vamos ter alguns estudantes de psicologia para dar esse suporte aos terapeutas do TEAMAR. Que bacana, muito legal. Então, você já é o nosso convidado, viu? Vai participar. Então, quer levar seu filho, já vai ter um cantinho especializado lá para eles. Isso é maravilhoso. Eu vi a entrada, já tá tudo arrumado, tá muito bonito, Sim, né? Tá lindo de se Tá. ver. Agora fala pra gente como é que vocês veem a importância da ciência aí, aliada à inclusão, né? No desenvolvimento integral aí das crianças com TEA. Então, desculpa-me de novo a pergunta. Como é que vocês veem a importância da ciência aliada à inclusão no desenvolvimento integral das crianças com TEA? Além das habilidades acadêmicas que eles podem desenvolver, né? Tem toda essa questão da curiosidade, dos aspectos sensoriais, tudo muito associado. Muito bacana. E que mensagem vocês gostariam de deixar aí para as outras instituições que desejam criar iniciativas inclusivas como o TEAMAR? Calma, tô processando. Foi umas perguntas meio que de surpresa. Corta. Então, vamos para a próxima. Olha, vou perguntar agora para a Jane. Jane, como é que você, como psicopedagoga, qual é a importância de criar experiências científicas adaptadas aí para as crianças com TEA? Então, como a Ana Lídia já falou, tem toda essa parte sensorial, tem o despertar da curiosidade, tem a questão acadêmica, né, as habilidades acadêmicas que podem ser desenvolvidas, a interação social também, que é muito importante. Então, quando os nossos beneficiários participaram, tinha muita gente, muitas pessoas. Nós fizemos uma contabilidade, já, né, contabilizamos, deu em torno de 400 pessoas que passaram por lá, manhã e tarde, nos horários de 8 às 12 e das 14 às 17h30. Então, 400 pessoas passaram por lá. Isso que nós conseguimos contabilizar, porque sempre tem uns que fica fora, né? Mas deu em torno disso. E é muita gente participando. Então, a interação social, ela é importante, o sair de casa é importante. Então, não era só uma feira para ensinar sobre o ciclo das abelhas, não era uma feira só para ensinar sobre o Egito Antigo, aquário, dinossauros, experiências, não. Também trabalhamos várias habilidades. Então, foi uma terapia incluída dentro da feira de ciências, né? Eles não estavam na sala fazendo a terapia individual com seus terapeutas, mas eles estavam também fazendo a sua terapia no coletivo.
Muito bacana. E eu isso. acrescento um pouquinho que foi a generalização do ensino. Então, tudo que eles viveram na feira de ciência, que é a comunicação, interação social, tolerância de espera, já tinha sido treinado dentro do ambiente terapêutico. E ali foi, olha, eu consigo. Isso. Então, eles generalizaram, mostraram que já generalizaram o ensino. Teve uma das crianças em que não tem essa tolerância de espera. E aí, eu dei toda a previsibilidade para ele. Nós vamos sentar, esperar, e trouxe todos os passos a passo, todo passo a passo do que ia acontecer. E aí, quando acabou, eu fiquei super emocionada, porque ele fez exatamente todo o processo como eu havia falado. E é uma criança que não tem esse repertório. Então, ele conseguiu compreender do que ia acontecer e mostrou que aprendeu. Isso, assim, é super satisfatório. Nós ficamos muito felizes com o resultado final. Olha que maravilha. Porque ele aprende, né? Então, não é só uma feira de ciências qualquer. É igual os passeios, quando nós realizamos. Não é só um passeio, gente. Ele tem toda uma terapia. Coisa, né? Eles aprendem algumas habilidades, né? Eles desenvolvem algumas habilidades. Então, também é terapia. O passeio é terapia, a feira de ciências é terapia. Então, tudo que a gente realiza dentro do tema de ações, de eventos, tem o lado terapêutico. Maravilha. E é tudo que eles precisam, né? E ao organizar, eu gostaria de saber mais detalhes sobre a feira, sobre o que é que aconteceu na feirinha, o passo a passo, né? Ao organizar a segunda feira de ciências, qual foi aí a maior prioridade aí para garantir a inclusão de todos os participantes? O cuidado, né, de olhar cada um com a individualidade, então de entender que ia ter alguém que podia se desregular, então nós vamos colocar uma sala da calma. Podia ter alguma criança que não ia ter essa tolerância de espera. Então, nós tínhamos profissionais para atender essa criança, para ser mais ágil no atendimento. Então, assim, a nossa prioridade foi o cuidado. O cuidado com a família típica, o cuidado com aquela pessoinha muito importante para a gente e para a sua família atípica. Como vocês fizeram para driblar e lidar com todos os tipos de níveis? Uns pequenos surtos que nós tivemos. Sim, mas deu tudo certo no final. A nossa equipe, ela é muito engajada. Então, todo mundo pensando, a gente consegue, olha, a Jane pensa em uma hipótese, outra colega pensa em outra. Então, a gente vai juntando as ideias e trabalhando em conjunto. E assim, antes de iniciar a feira, um dia antes, né, na quinta, nós reunimos com a equipe que ia ser recepção, apoio e guia. Enquanto os demais que iam ficar nas salas estavam montando as salas. E aí nós reunimos com eles, passamos tudo como ia funcionar, o que ia ter em cada sala, entregamos material para eles lerem, né, para eles falarem também, e explicamos como ia funcionar tudo e fizemos uma simulação. Então, você é o guia, está começando agora. Se apresente, boa tarde, meu nome é Jane, você é guia que vai conduzir vocês durante a feira. A primeira sala vai ser a sala da abelha, onde você vai conhecer o ciclo das abelhas. Vamos entrar. E aí fizemos uma simulação. Depois nos reunimos porque várias pessoas, vários deles tiveram dúvidas. Tá, mas e se uma criança se desregular? Beleza, vamos pensar juntos. Tinha coisas que nós, na quinta-feira, fomos pensar, porque 2, 3 cabeças pensam mais do que uma, e somos uma equipe, então a gente trabalha em comum acordo, né? E aí foram nessas horas que algumas situações foram chegando, e a gente ia tentando, então, se acontecer isso, da criança desregular, já encaminha para a sala. Mas eu não tenho habilidade para fazer o manejo com a criança. Você chame fulano que vai estar responsável por fazer o manejo, porque não era só os terapeutas trabalhando, nós tínhamos a equipe de agendamento, recepção, que não trabalha diretamente com as crianças. Então, os terapeutas que trabalham diretamente todos os dias, eles têm o manejo. Mas outros profissionais, eles não têm tanto manejo assim. Eles conhecem porque eles se capacitam. Todo ano nós temos várias capacitações para nós profissionais durante o ano. Então, eles entendem, eles compreendem, eles sabem, mas eles não têm ainda muita habilidade porque não é o diário deles, né? Não é o dia a dia. Os motoristas também ajudaram bastante. Então, todo mundo trabalhou. Todo mundo se envolveu. Todo mundo se envolveu. E aí, era nessas horas que surgiu uma dúvida e a gente pensava numa solução e já deixava. Se acontecer isso, a solução é essa. Mas a gente sempre, assim, fomos pensando como a Lídia disse.
em todos os detalhes. Exato. Até no tempo de prevenção, de né? prevenção, no tempo de espera, na quantidade de pessoas que iam entrar por grupo, e se a criança não conseguir esperar, não, então vamos deixar umas pessoas responsáveis só para conduzir, para ser mais rápido. E pensando, mas e se a criança quiser voltar, se não quiser sair da sala? Tudo bem, deixa ela na sala. Se ela quiser retornar, aí você fala, no final, terminou o passeio, você conduz ela até lá. Ou a gente pega outra pessoa que conduz ela para retornar àquela sala. Porque existe uma fila ali esperando, né? Tinha recepção, então as pessoas ficavam esperando, a gente montava os grupos e saía. Então tinha um tempo ainda de espera. Não podia deixar. São muitas reações imprevisíveis, né? São. E falando em reações imprevisíveis, perdão, qual foi aí uma reação mais emocionante que você presenciou, né, durante a feira? Alguém que se surpreendeu, que você estava esperando o oposto e aí surpreendeu ali com total disciplina. Eu já falei a minha experiência, em que eu fiquei muito feliz com aquela criança que conseguiu viver todas as experiências da feira, experimentou de tudo, experimentou um melzinho. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Todas as nossas crianças surpreenderam, Sim. Mas, assim, meu coração ficou muito quentinho com essa criança. Que bom. Eu fiquei mais na parte da organização, então eu estava de um lado para o outro, né? A Lídia ainda conseguiu fazer parte de guiamento, então ela conseguiu entrar. Eu não consegui entrar em todas as salas. E eu estava na organização e não consegui. Correria. Sim, não consegui ver todas as salas. Eu vi antes como estavam montadas, mas não consegui visualizar elas funcionando. Mas, assim, eu ouvi alguns relatos, né, dos meninos que estavam fazendo a parte de guia. Eles, nossa, os menorzinhos são tão engraçadinhos, porque eles veem tudo que parece que é mágico. Uma bolinha de sabão é mágico para eles, que pra gente uma bola de sabão, mas para eles é mágico, é uma coisa de outro mundo. E eles, uau, que lindo, que legal. E assim, os olhos brilhavam e o sorriso vinha. Eles vêm de outra forma, né? De Sim. uma forma tão ampla, além da nossa. Eu penso dessa forma. Então, tudo para eles é tão específico, é tão minucioso, é um mundo ali diverso. Sim, e nós estamos falando muito das nossas crianças, né, que tiveram toda essa experiência, mas nós, enquanto organização, podemos falar também dos profissionais que organizaram as salas. Gente, cada detalhe, as salas estavam lindas. Nós chegávamos na sala, gente, mas vocês fizeram isso manualmente mesmo? Muitos detalhes, muito cuidado, muito carinho ao receber as nossas crianças, sabe? Então, os nossos profissionais que estavam nas salas também estão, assim, de super parabéns. Nos surpreendeu, mais ainda os nossos pequenininhos. Muito bacana. E de que forma a feira contribuiu para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais? O aprendizado, a comunicação, a tolerância à frustração, à espera. E é isso. E como é que foi? As famílias participaram juntos, estiveram lá na feira, se envolveram nessas atividades? E qual foi a importância desse engajamento? Ter a família conosco é muito importante, né? Para eles entenderem como funciona todo o processo terapêutico, experimentarem do que é estar dentro de uma sala também, porque, como Jane já disse, é uma sala de atendimento, mesmo que esteja numa logística diferente como a feira. As famílias participaram, entraram na brincadeira junto conosco, viveram todas as emoções junto com os seus filhos, foi muito legal. E o mais legal ainda é que não só os assistidos do Teamar estiveram, então levaram os irmãos, os primos, os amiguinhos, então toda a sociedade estava dentro do Teamar, pôde nos conhecer e a gente conhecer eles também. De fora teve uma escola que foi, né? Sim, a UNAMA esteve conosco, e aí eu achei muito legal, porque nós mandamos o convite, né, e os convites são distribuídos, né, terceirizando. E a UNAMA não, a Unib, desculpa. A Unib esteve conosco e é muito pertinho do Teamar. E eles estavam sem transporte para levar as crianças. E eles juntaram todo mundo, toda a equipe dele, eles foram caminhando, viveram toda a emoção da feira, e tanto de manhã quanto os alunos da tarde. Foi muito legal. E nós nos surpreendemos com a visita deles, não estávamos esperando. E o muito interessante nisso tudo é que a escola que locomoveu seus alunos para irem pro Teamar, eles estão trabalhando a questão do respeito, da aceitação com as nossas crianças com TEA. Isso é muito importante. Parabéns para essa escola e que venham mais escolas seguir esse tipo de exemplo, né? Trabalhar cada vez mais essa interação, trabalhar de verdade a inclusão, que é isso que a gente quer como pais, como profissionais cada vez mais.
E fala pra gente qual foi o impacto aí do planetário móvel, né, que houve na compreensão do universo por crianças com TEA. Gente, que sucesso aquele planetário, que lindo. Nós ficamos encantados, né? Não só as crianças, eu sentei lá e fiquei encantada Também. com todo mundo. Eu consegui, foi uma das salas que eu consegui ir. Bem no finalzinho já, fizeram uma última sessão só para os terapeutas que estavam nas salas e queriam muito ver, né, o planetário, como era. E aí eu consegui nessa hora, e junto com os demais, e assim, lindo. E o mais legal é a disponibilidade deles em estar conosco. E aí, depois, quando acabou a feira, nós estamos disponíveis, podem chamar a gente, ou então podem levar eles conosco, fazemos ações. E aí eu fiquei super encantada, muito feliz com o cuidado deles também conosco. E foi isso. Sim, e eu, durante a organização, né, nós conversamos com eles, porque a apresentação deles é bem demorada. E aí conversamos, eu falei, vai ter que reduzir, porque as nossas crianças não têm uma tolerância muito grande de espera. Então não dá para ficar 10 minutos ouvindo, assistindo algo. Não conseguem, né? Alguns sim, outros não. E aí eu pedi para reduzir, né? Pedimos para reduzir, para que eles entendessem como funciona tudo, e aí eles conseguiram fazer essa adaptação. Muito interessante, respeitando o Sim. limite deles, porque Sim. o profissional conhece, né, o limite de cada um, e principalmente a gente quando é mãe. Às vezes eu não abuso também, vou em determinado lugar, quando chega, não, já deu, não vou abusar, tá super tranquilo até aqui, é bom não abusar. E eram várias salas, né, nós tínhamos 7 salas de visitação, então imagina passar 10 minutos em cada sala, dá mais de 1 hora, fora o tempo de espera. Então, assim, as famílias ficam cansadas, as crianças ficam cansadas, por mais que estejam na euforia de ver ir para uma sala, porque eu estou esperando ir para a sala do dinossauro, que eu amo o dinossauro. Existe o cansaço também, então a gente tentava reduzir um pouquinho. Jane, não deixou de ser um desafio, né? Não. Essa questão de estar em sala, por mais que o tempo de algumas apresentações tenham sido diminuídas, mas a gente que convive com criança com TEA sabe que tem uns que tem um tempo muito limitado. Sim. O tempo de espera é quase zero. Conheço isso aí até demais. E aí podemos contar como um ganho, porque nós não tivemos nenhum comportamento de crise ou de desregulação por conta dessa espera. Então, nós pensamos em todos esses detalhes. Algumas salas demandavam alguns minutos a mais. Então, a gente reduziu das salas que a gente conseguia reduzir e foi equilibrando para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Maravilha. A gente falou muito agora da feirinha, falou de tudo que o TEAMAR está envolvido e está fazendo aí em prol das crianças. Mas como é que a equipe do TEAMAR se prepara para transformar espaços terapêuticos em ambientes educativos e divertidos, lá mesmo no atendimento? Então, a Jane até trouxe que nós recebemos muita capacitação durante todo o ano. A Assembleia Legislativa, com a deputada Ângela Gado Portela, traz muita capacitação para que nós possamos viver o que realmente tem acontecido. Então, trazemos todo esse processo de aprendizado para dentro do TEAMAR. E não ficamos só para a gente. A partir disso, nós levamos a capacitação para dentro do nosso estado de maneira geral. Além das capacitações internas, né, tem as externas também, que os profissionais eles podem estar indo para outros estados, participar de congressos. Então, assim, não é só a local, né, mas a gente também sai. Em março nós, toda a equipe, mais de 50 pessoas, foram para Manaus para um congresso, foi um seminário, participar de um seminário. E imagina, levar daqui 50 e poucas pessoas para se capacitar em Manaus, então é uma logística grande, né? E todos foram para estar capacitados. Então, a deputada ela se preocupa muito com isso, em estarmos capacitados para poder atender da melhor forma, com uma qualidade melhor também, e além de nos capacitar, também capacitar a população. Com certeza. Agora, os nossos assistentes terapeutas estão indo para um congresso sobre análise do comportamento aplicado. Então, para eles trazerem o que é novo para dentro dos nossos atendimentos no TEAMAR. Olha que maravilha. E pensando em futuras edições, que ainda estão aí descansando dessa segunda, né?
Que inovações ou melhorias vocês gostariam de implementar para ampliar o acesso à ciência? Olha, melhoria, nós temos uma reclamação que é pouco tempo, né? A Feira de Ciência só tem um dia. Nós vamos discutir um pouquinho para ver se a gente consegue ampliar para mais dias, para que mais pessoas tenham acesso. Isso, ampliar para 2 dias. Mas isso ainda é uma conversa que tem que ser muito estruturada, muito conversada, muito bem organizada, né? Porque a gente sabe que quando se trata deles, tem que pensar muito minucioso em tudo, ainda tem que pensar dobrado em muitas cabeças pensantes, né? Então, a feira acontece anualmente. Então, nós temos um ano para nos preparar, organizar, sentar com toda a equipe, rever os pontos positivos e os negativos, para que o ano que vem seja melhor ainda. Maravilha. E eu quero, vocês têm algo mais a acrescentar? Gostaria de falar mais alguma coisa para a gente estar finalizando o nosso bate-papo? Algo que nós sempre falamos quando pensamos no autista é que nós precisamos compreender para realmente incluir. Então, nós falamos aqui sobre disseminar a informação, o conhecimento sobre o autismo, e é isso que nós estamos tentando fazer. Que a sociedade conheça realmente o que é o autismo, para que não haja essa exclusão e realmente aconteça a inclusão. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Desde já, eu quero agradecer as duas por terem vindo aqui, a Ana Lídia, também a Jane Lira, que são psicopedagogas e coordenadoras do Turisteia, né? E vieram aqui. A gente veio para falar da Feira de Ciência, mas como a gente sabe que não é só uma Feira de Ciência em si, nós falamos aí sobre o TEAMAR, sobre todas as ações do TEAMAR, sobre como tudo que acontece lá dentro e o que vem sendo realizado e o que ainda vai ser muito realizado. Desde já, parabéns em nome da Defensoria, em nome aqui da nossa Rádio Web, por esse trabalho incrível que vocês vêm realizando. Né? Um trabalho minucioso, maravilhoso, e a gente sabe que quando a pessoa se envolve nesse tipo de trabalho é porque tem muito amor envolvido. Sim. E muito esforço. Muito, muito mesmo. Mas assim, eu quero desde já agradecer pelo convite, né? Agradecer em nome da deputada também, Ângela Águida, esse convite de estarmos aqui, de falar um pouco sobre esse tema que é tão importante. Muito bem, a gente que fica agradecida. Eu quero dizer que o Conversas Inclusivas, também o nosso Entrevistas DPE, que são os nossos podcasts que acontecem aqui na Rádio Web da Defensoria, estamos de portas abertas para vocês. Obrigada. Nós também. Muito obrigada, viu, gente? A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Eu sou a Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas. Conversamos com essas duas lindas convidadas que são psicopedagogas, a Ana Lídia Mendânia e também a Jane Lira, e também elas estão à frente aí da coordenação do Turisteia, que é um trabalho muito lindo e importante para as nossas crianças com TEA. Compartilhe essa informação, você nos encontra no YouTube, no Deezer, no Spotify. Eu sou a Adriana Carla, vou ficando por aqui, até a próxima. Obrigada, compartilha.